Estamos aqui iniciando o 5º podcast da Rede Consultoria, com o prazer de estar sempre recebendo pessoas aqui, personalidades que com certeza vêm agregar. Nosso maior objetivo é levar informação para o mercado de segurança e hoje estamos aqui trazendo um especialista em resgate, um assunto que com certeza também vai ser muito importante. Estou aqui ao lado do meu grande parceiro e sócio, Jefferson Pereira. E aí, Jefferson, mais um podcast? Mais um podcast, né, seu Carlos? Meio sumido, né? Devido à grande correria de trabalho. Exato. Até os fãs estavam perguntando já, pô, cadê o Jefferson? Cadê o Jefferson? Mas estamos aqui novamente. E hoje, com certeza, né, com o nosso grande amigo André, uma parceria que vem crescendo cada vez mais aí com a rede, né, André? Então, assim, André, fala um pouco pra gente quem que é o André pra nós aí, faz favor. Boa noite, obrigado por ter convidado aí, ter vindo aqui participar desse podcast. Meu nome é André, né, sou da empresa Rescue Life e, na verdade, eu comecei na área, né, de segurança do trabalho, resgate, inicialmente trabalhando numa empresa de segurança e medicina do trabalho. Eu era office boy, na época que existia office boy em São Paulo, né? Então eu comecei ali naquela empresa no Ipiranga e ali eu comecei a conhecer essa área da segurança do trabalho, da medicina, e ali eu comecei a pegar gosto por essa área. Então eles até me incentivaram, né? Fiz curso de técnico de segurança do trabalho e aí comecei a participar mais nessas atividades de consultoria, de fazer PPRA, por exemplo. Então me permitiu começar a conhecer mais essa área de segurança do trabalho. Saí de lá, né, e abri uma oportunidade para uma empresa canadense, que é a Survival Systems, e eu me inscrevi, consegui uma vaga lá para ser instrutor. E é claro, nunca ministrei treinamento na vida, foi um desafio muito grande. Então eles me mandaram para o Canadá, onde eu fiz cursos lá, para me especializar nessa área de espaço confinado, que na época, né, acho que tem mais ou menos 25 anos, não existia nem norma, né, não existia NR33, não existia uma norma do Ministério do Trabalho que falasse sobre espaço confinado. Então era tudo uma novidade, muita gente tinha dúvidas do que era um espaço confinado e que me abriu uma grande oportunidade de poder estar rodando o Brasil e estar ministrando treinamentos de espaço confinado, tanto na parte de capacitações, como vigias, trabalhadores e resgate, né? Principalmente resgate, porque muita gente não tinha noção do perigo que era espaço confinado. Hoje a gente nota que o pessoal tem mais cuidado, né? Quando a gente fala de espaço confinado, é aquele efeito de tomar muito cuidado, né? Porque o espaço confinado acho que está bem inculcado em todo mundo, que o espaço confinado ele é traiçoeiro, né? Coisa que antigamente o pessoal, né, nem sabia o que era um espaço confinado, imagina, né? Então ali me abriu uma grande oportunidade de ter mais conhecimentos, porque eu comecei a rodar o Brasil todo, indo diversas indústrias no mercado. Indústria química, petroquímica, mineração, agropecuária, alimentícia e assim por diante. E nessas indústrias a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada empresa, né? Das realidades que eles vivem, das dificuldades, das dúvidas que eles têm. Então isso, com o passar do tempo, foi me dando mais conhecimento na área que me induziu a ir para fora, nos Estados Unidos, Texas, Califórnia, e fazer outros cursos, né, de resgate para estar aperfeiçoando as técnicas, o conhecimento e também para estar se atualizando, né, porque a área de segurança, como qualquer área, né, a gente sempre tem que estar se atualizando. Exato. Nessas técnicas, equipamentos, né, tecnologias, que a gente nota que de 25 anos para cá houve uma evolução muito grande, né? Quando a gente fala de resgate, principalmente. Então a gente nota que aqueles equipamentos que a gente usava naquela época hoje estão muito mais modernos, né? Muito mais fácil de utilizar. Muitos equipamentos só de você visualizar
o dispositivo você sabe como utilizar ele. E entre outros detalhes, né? Certo. Então, basicamente essa foi minha trajetória de entrar nessa área de segurança, resgate, né? Como vocês podem ver, nós temos muito assunto aqui para tratar com o André, né? Um cara que tem uma vivência, porque a gente diz, muitas vezes você faz muitos cursos, participa de treinamentos, cursos, mas você não tem a vivência. E a vivência, eu acredito que seja uma faculdade para todos nós. E a tua história se confunde um pouco com a minha, quando eu também começo como office boy no bairro de Ipiranga. Não sei porquê, Que coincidência. mas é uma coincidência, né? Em 1976 eu morava no Ipiranga e fui trabalhar na Protim, que era uma empresa de equipamento de proteção individual, e justamente fui ocupar o cargo. Até quando hoje eu pego minha carteira de trabalho, a minha primeira assinatura da carteira era aprendiz de arquivista, que na sequência eu fui ser office boy. Então a gente sabe dessa profissão que hoje é difícil até as pessoas, os jovens até hoje nem ouvem muito falar sobre isso. Eu acho que todo mundo da nossa época ali passou por essa questão do office boy, porque eu também fui office boy. Olha só. Então, o tempo de office boy com a bicicleta ainda, que o cara corria, fazia todos o banco e nas empresas, que era bem corrido. E hoje, na verdade, o pessoal nem lembra mais da questão do office boy, né? Mas e realmente, a história realmente de vocês, principalmente vocês são paulistas, né? Eu sou catarinense, mas a história cruza, né? Cruza porque office boy e segurança do trabalho. Uma questão que foi até uma coincidência, né? É verdade. Que a gente nem sabia e estamos sabendo nesse momento. Bacana, André, bacana. E sabe, Jefferson, tem uma questão, o office boy dentro da empresa, eu costumo dizer que junto com a faxineira é a pessoa que circulava em todos os setores de uma empresa. Se você imaginar, o office boy, ele participa de tudo, porque ele vai em todos os setores, era comum, ele coletava materiais para poder ir fazer trabalhos externos, então esse era o trabalho dele. Então era uma pessoa que tinha convivência com pessoas do setor comercial, setor técnico, e isso fazia com que as pessoas começassem a ter noção. O que a gente hoje é aqui, a gente sempre costuma dizer que é um acúmulo de experiências. Exato. E olha que as experiências são muitas mais que estão muito longe ainda do que a necessidade, porque o mercado, como você disse, todo dia nós temos que estar aqui, todo dia temos que estar lendo, se informando. Você é um cara que conversei esses dias com você numa viagem recente que fizemos, né? Semana passada estávamos muito longe daqui de São Paulo. Estávamos lá na região do Mato Grosso, fomos muito bem, por sinal, recebido pelo povo de lá. E com certeza vamos voltar mais em breve aí, vamos falar sobre isso também. Mas eu me lembro que você comentou comigo sobre NBR. E eu queria falar um pouco contigo sobre isso. Sim. Eu tenho certeza que o público ali tem muita dificuldade. A gente fala muito de NR, mas eu mesmo sou uma pessoa, e o Jefferson sabe, que para que a gente pudesse se profissionalizar e a rede hoje poder oferecer um serviço diferenciado, nós temos a NR35 como, vamos dizer, a mãe de tudo, mas as NBR, principalmente a 16325, eu trabalho muito fortemente com ela, procurei entendê-la, porque é ali dentro que você consegue entender toda a concepção de linhas de vida, sistemas de ancoragem, uma série de requisitos que você tem que colocar em prática no teu dia a dia. E você na área de resgate, o que é a tua NBR que você dorme e acorda com ela sempre? É interessante você mencionar isso, Carlos, porque antes a gente só tinha NR33 e NR35, espaço confinado e altura, né? Alguma coisa NR18 que também fala sobre altura, né? Na construção civil. Tem também na NR18 falando sobre espaço confinado, mas uma coisa bem né, superficial. E aí a salvação foi NR33 e 35. Só que tanto as duas normas, elas acabam deixando muita dúvida, né? Principalmente quando a gente fala do tema resgate, né? Então lá menciona na NR33, menciona na NR35 a questão de você ter equipes de resgate, de você ter equipamentos, né? Mas nada muito aprofundado. E isso que gerava muita dúvida. Gera até hoje, na verdade. Né? Então foi feita uma norma da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 16710. E lá tem o anexo 1, que fala sobre os tipos de treinamentos para resgate, né? E o anexo 2, que fala sobre a qualificação dos instrutores e também sobre os centros de treinamento, né? O que deve ter, né, no cenário de centro de treinamento
para esses tipos de resgate para atender a norma da ABNT. Então essa norma ela é bem recente, não lembro exatamente quando ela foi lançada, mas eu acredito que tem uns 2 anos, então ela é bem jovem. Bem jovem, né? Se me falha a memória, é isso mesmo. Então é uma norma que muita gente desconhece. Tanto é que quando eu abordei esse tema lá em Nova Mutum. Nova Mutum, né? Vocês devem ter notado que o pessoal até anotou, né? Anotou, ficaram abismados. Existe, né? Eu não sabia disso, né? Então, só focado na NR33 e realmente, é isso mesmo. Exatamente. É interessante que nem isso até traz a memória quando a NR33 foi lançada, quando a NR35 foi lançada, que daí a gente lança essas normas no treinamento, o pessoal fala, poxa, deixa eu anotar aqui, Sim. que eu desconhecia essa norma, né? A gente está falando de norma do Ministério do Trabalho, e mesmo assim as pessoas desconheciam. A mesma coisa está sendo a NBR 16710. Então essa norma ela vem para orientar as empresas, né? E orientar também as empresas privadas de treinamento. Os capacitadores. Né? Os capacitadores, né? Uhum. Que conteúdo de treinamento deve ser ministrado para essas pessoas? Quer seja bombeiro civil, quer seja brigadistas, que o que mais a gente tem dentro das indústrias são brigadistas. É verdade. É uma empresa ou outra que tem, né, bombeiro civil, né? Então, essa norma ela veio para orientar nesse aspecto. Então, por exemplo, no anexo 1, que fala sobre os tipos de treinamentos que deve ter, lá você vai ver resgate industrial, que é uma modalidade de treinamento. Você vai ver o resgate operacional, vai ver o resgatista líder e o resgatista coordenador. Então, aí você já começa a entender o quê? Peraí, então... quando a gente fala de resgate, não é simplesmente eu vou lá, faço um curso de resgate e agora eu sou um resgatista. Não, existe uma estrutura envolvida nisso. Existe uma equipe, né, que compõe essa estrutura de resgate. E a gente nota muito, né, que muitas empresas têm essa dificuldade, né, de entender isso. Quantas e quantas vezes, né, por exemplo, eu fui cotado para fornecer equipes de resgate, e aí o resgatista pega e fala assim, o contratante pega e fala, não, mas eu quero só um resgatista, só uma pessoa para fazer o resgate. Fazer o resgate. Né? Daí eu sempre menciono, uma pessoa sozinha não faz resgate. Tem que ter uma equipe. Tem que ter disso. uma equipe. Exatamente isso aí. E hoje é isso que muitas pessoas não sabem, né, André? Que hoje, na verdade, como você falou, não desmerecendo as pessoas, nem os trabalhadores, que geralmente o que acontece como a gente vinha falando, da NR33, é operador e um vigia. Isso, infelizmente, não tem como. Não tem. Isso por não ter uma equipe atrás disso aí. Sim. Né? Então, como eu estava mencionando, os treinamentos de resgate, né, de acordo com a NBR 16710, eles têm vários tipos de treinamento, o industrial, o operacional, o líder e o coordenador. Então, assim, é interessante que no anexo 1, ele aborda o que significa um resgatista a nível industrial. Então, é uma pessoa que se qualifica para fazer resgate em sistemas de resgate pré-elaborado de engenharia. Então, vou dar um exemplo. Tem um monopé de resgate com guincho. É um sistema de resgate pré-elaborado de engenharia. Eu tenho um tripé com guincho e assim vai. Tudo que é pré-elaborado de engenharia, essa pessoa que fez o curso de resgate industrial, ele é capacitado e habilitado para fazer esse método de resgate, que eu considero que seja o resgate mais simples, né, dentro da indústria. Já o operacional é para aquela pessoa que faz o resgate com cordas. Então, eu preciso montar uma tirolesa, eu preciso montar um desvio para fazer um resgate, algo mais complexo. Então, eu tenho que ter um treinamento mais aprofundado de resgate com cordas, que vai qualificar ele para o resgate em altura e confinado. É interessante isso porque eu digo com experiência própria, né? Um dos trabalhos que eu forneço, a Rescue Life fornece, é a parte de equipes de resgate de plantão.
Então, vira e mexe as empresas petroquímicas, principalmente, ela solicita orçamentos nas paradas de manutenção. E quantas vezes já aconteceu de eu fazer contratação e eu faço sempre aquela entrevista, né, para conhecer, né, a qualificação daquela pessoa que se candidatou, né? E eu falo, mas você tem experiência de resgate? Qual que é a sua formação? Qual é os cursos que você tem? Ah, eu sou acesso por corda. Sou N1, sou N2, até N3, né? Então, a pessoa fala, não, mas eu tenho experiência com resgate. Mas você tem experiência com resgate com corda ou resgate em espaço confinado? Porque são duas situações totalmente diferentes. Então, o que eu aprendi ao longo dos anos? Que não é o fato de eu ser, por exemplo, um N2, quer seja IRATA, NEAC ou ABEND, que eu esteja qualificado para fazer um resgate em espaço confinado. Eu já peguei pessoas, né, fazendo a avaliação técnica dela, que a pessoa não sabia nem montar um sistema básico de resgate em lugares confinados, que é o 4x1, né, montar o sistema de polia lá, 4x1. Ele não sabia montar. Então eu falei, mas você não falou que sabia fazer o resgate? Né, que você tem experiência, que já trabalhou em petroquímicas, em parada, né, e você não sabe montar um sistema de resgate 4x1? Então o que a gente percebe? Que existia, né, não é para mais existir, depois dessa norma, é para todo mundo estar realmente qualificado. Então nota-se que muita gente que se achava qualificado para fazer resgate, na verdade não é, porque ele só tem um curso de acesso por corda N2, que ele aprende as técnicas de resgate em altura, né? Mas quando a gente fala de espaço confinado é um cenário totalmente diferente. Que eu tenho boca de visita na horizontal, vertical, inclinado, por cima, por baixo. Que eu tenho bandejamentos dentro do espaço confinado, então aí exige técnicas de movimentação de uma vítima dentro de um local confinado. Onde envolve técnicas de mobilizar a vítima, às vezes dentro do local confinado, se ela tiver uma lesão, uma fratura. Então, tudo isso você aprende no curso de resgate operacional, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu faço? Quando eu vou contratar alpinistas para resgate, eu dou treinamento a eles de resgate nível operacional. Para realmente, não somente toda a equipe estar alinhada no conhecimento, nas técnicas que devem ser aplicadas, mas também para, né, ter a certeza que aquela pessoa que eu estou contratando realmente tem a qualificação para atuar como resgatista. Toda empresa que tem um espaço confinado, dentro das normas, ela deveria ou ela é obrigada a ter esse profissional? Em que nível esse profissional? A minha empresa tem lá 10 silos. Uhum. É o caso do Jefferson, que tem muito cliente no sul do Brasil, que tem muitos silos e grãos. E de repente, esse cliente ele não quer ficar vulnerável à legislação. Então vamos pensar, a legislação exige. O que a legislação efetivamente exige? Porque eu até posso dizer para você, conversando essa semana com uma colega, que ela é uma gestora de um grupo muito grande de cooperativas no sul do Brasil, eu até comentei, gostaria de fazer uma visita para falar sobre esse assunto. Ela disse, só não posso essa semana que eu tenho um evento, mas eu quero que você venha, precisamos conversar sobre isso, quero entender. Ela tem interesse que a empresa dela venha se adequar. Isso a gente sabe porque é um cliente que está sempre investindo muito na área de segurança, sistemas de ancoragem, conosco e tal, mas que eles também estão muito preocupados com essa área dos espaços confinados. Tem muito silo, tem muita correia transportadora, Moegas, tem né, também, que né? tem muita parte do espaço confinado, até os próprios fossos, né, dos elevadores, né, de grãos, então tem essa preocupação, porque eles é onde, infelizmente, né, é onde acontece a maioria dos acidentes, né, na parte do espaço confinado, então é bem complexo mesmo, e a gente precisa mesmo até, André, deixar um convite aqui para você. Eu vou também programar para a gente poder fazer um evento na região ali de Foz do Iguaçu, pegar as cooperativas lá do Oeste, legal, pegar um pessoal do meio Oeste também ali para a gente poder fazer. Vamos fazer um evento na região Norte, que pega toda a região de Maringá, Londrina,
onde tem muitas cooperativas, muitas mesmo, e hoje essa questão da NBR que você está nos mencionando, é importante levar essa informação juntamente com o teu conhecimento, né, com o profissional que você é. Eu acho bacana a gente estar marcando isso aí, vamos resolver isso aí nas decorrentes semanas aí, né? O norte pioneiro, que a gente fala ali, região de Castro, Ponta Grossa, Carambeí, que nós temos, graças a Deus, uma forte atuação da rede, né? E são clientes que estão abertos a ouvir. A gente, Exato. O que é interessante é que, assim, existe muita falha, mas as falhas, elas ocorrem por causa de um motivo que você falou. A legislação é nova. A gente conversou muito isso na viagem. Estava até falando para você, quando começou as NRs, eu já trabalhava no setor. Sim. Em 78, tivemos 28 normas regulamentadoras. Eu comecei em 76 no setor do EPI. Então, 2 anos antes, eu entrei no EPI e não tinha NR. E durante um período muito grande, para sair da 28 para chegar na 31, 32, e hoje está na 37, 38, foi uma demora muito grande. Então, fica aqueles espaços aonde os setores vão crescendo, onde as tecnologias vão sendo adotadas. A gente já falou isso aqui em outros podcasts, uma preocupação muito grande nós, como técnicos de segurança, como eu também sou, o Jefferson, você, é de ver que, infelizmente, primeiro se criam tecnologias de produção para depois pensar qual é o sistema de segurança que vai ser adotado. Então, a lacuna fica e o trabalhador morre. Então, morte de trabalhador. E nós tivemos uma infelicidade, né? A semana passada, que depois nós vamos falar só para não te cortar, porque eu queria que você abordasse um pouco mais e até bem profundamente o que uma empresa que tem silos precisa. Certo. Ter ou como efetivo esse colaborador ou contratar uma empresa para, de repente, dar um treinamento. Agora, o treinamento que a tua empresa dá para aquelas pessoas que, de certa forma, são leigos, por mais que eles tenham conhecimento, para isso eles são leigos. É uma técnica muito mais avançada. Resolve um treinamento simplesmente, essa pessoa depois que passa por um treinamento, ela consegue ficar na empresa e dar a qualidade ser capacitada, né? Capacitada para isso ou não. Na verdade, ela precisa realmente ter uma empresa, um profissional. Rescue para estar lá, isso né? Eu queria. Isso exatamente isso aí. Legal, Carlos. Bom, por partes, primeiramente, a NR33 e 35, elas foram atualizadas, tem muita coisa nova, principalmente NR35, né? Sim. E principalmente nessa questão de resgate, uma coisa que muitas empresas, era uma cultura, né? As empresas sempre falavam assim, na hora do BO, quem que a gente chama? Bombeiro, né? Como se o bombeiro fosse o Superman. Sim. Né? Eu sempre brincava isso nos treinamentos, o bombeiro é Superman, né? E o grande problema disso é que muitas empresas, o bombeiro nem conhece, não conhece a realidade dentro da indústria, não conhece os riscos, não conhece os locais confinados, nem os pontos de altura. Então ele se confronta com um cenário que infelizmente ele não está preparado para aquilo. E não é todas as unidades de corporação no bombeiro, em qualquer lugar do Brasil, pode ser aqui em São Paulo, lá no Paraná, Santa Catarina, lá no Mato Grosso, onde a gente foi, né? É raro a gente conseguir encontrar pessoas especialistas dentro da corporação em resgate de altura e espaço confinado. E às vezes eles têm aquele conhecimento, aquele treinamento que eles receberam na formação de bombeiro e muitas vezes acaba não praticando aquilo, né? Porque o dia a dia deles não é esse tipo de resgate, né? Confinado e altura. Então acaba acontecendo que o bombeiro, ele às vezes não está preparado. E outro detalhe que infelizmente é uma realidade, né? Não são todas as corporações que têm equipamento suficiente para fazer um resgate em altura e espaço confinado. E aí ele chega lá dentro da indústria, vê aquele cenário, e agora? Como eu vou fazer o resgate? Então, visando essa preocupação, a norma ela houve essa alteração, onde ela determina que as empresas ela tem que ter uma estrutura própria de resgate. Ou seja, não posso depender do bombeiro militar. Mas que estrutura seria essa? Então pode ser tanto uma equipe interna da empresa, quer seja brigadistas, quer seja bombeiro civil, né? Mas que tenha o treinamento, né, adequado de resgate de acordo com a NBR 16710,
né? Ou eu contrato uma empresa especializada em resgate. Hoje a gente vê muitas empresas aí, né, de resgate. Então eu posso fechar um pacote, que nem nós temos clientes que a gente tem contrato, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, contrato guarda-chuva, onde toda vez que tem atividade em altura e espaço confinado, nós somos chamados, acionados, quer seja uma atividade programada, como uma parada, ou uma situação emergencial. Já aconteceu, por exemplo, de o cliente me ligar de madrugada, aconteceu um BO no equipamento, o pessoal vai entrar, isso está pré-estipulado, é claro, no contrato, né, de fornecer essa equipe. Ou tem casos, por exemplo, que a gente tem equipe de resgate full-time dentro da planta, porque tem atividade em altura e espaço confinado todos os dias. Então a equipe já está lá, né? Isso, de uma certa forma, para a empresa é ótimo. Por quê? Porque ela tira, de uma certa forma, a preocupação em ter uma equipe, né, de estar sempre reciclando essa equipe, e também a preocupação de ter a estrutura necessária para o resgate. Equipamentos, viatura de resgate, né, ambulância, por exemplo. Então, tira essa preocupação. E outro fator também muito importante, que eu sempre falo em treinamento, principalmente quando a gente fala de treinamento para brigadista. O brigadista, ele não está lá única e exclusivamente para atuar em emergência dentro da indústria. Ele tem uma outra qualificação. É mecânico, é pintor, é eletricista, enfim, engenheiro. O alarme é que aciona ele, na verdade. Exatamente. Então, ele não é um especialista na área de emergência e resgate. E aí o que acontece? Será que realmente um treinamento que eu dou anualmente é o suficiente? Será que naquela hora H, né, que vai acontecer emergência, que aconteceu uma emergência, e ele é acionado, ele está realmente preparado para fazer o resgate? Quantas e quantas vezes eu ministrei treinamento de resgate e o funcionário falou: olha, André, eu estou aqui, né, porque eu fui convocado para participar, eu faço parte da brigada, mas eu não me sinto preparado para um resgate, se acontecer. Porque existe dentro dessa planta, dentro dessa empresa que eu trabalho, inúmeros cenários complexos de resgate que na hora eu não vou lembrar como fazer, por exemplo, uma coisa simples, um 8 duplo. Eu não vou lembrar uma coisa mais complexa, como montar uma tirolesa para fazer o resgate. Porque na hora a adrenalina ela ativa, a pessoa ela não está habituada com aquele cenário e com certeza vai, né, travar. Inclusive eu sempre menciono nos treinamentos que resgatista, vamos dizer assim, ou um brigadista, existem 3 perfis de pessoa. Aquele que é acelerado, aquele cara que vai lá, não, vamos pegar os equipamentos, vamos correr, vamos, chama os outros, né, naquela pressa de correria, precisamos resgatar, precisamos pegar a pessoa lá, que é um cara muito perigoso, porque ele pode tomar uma atitude precipitada e gerar mais um acidente, mais uma segunda vítima, ou até mais vítimas que estão indo no embalo dele, né, naquela adrenalina do momento, né? Então esse cara é muito perigoso. Precisa trabalhar muito com ele para trabalhar esse emocional, esse autocontrole, para saber avaliar com cautela o que tem que ser feito no resgate, não se precipitar e tomar uma atitude errada e levar mais pessoas ao acidente, à morte, porque como a gente, né, fala de espaço confinado, eu falei, é traiçoeiro. Então se você vai lá e esquece de seguir todo um procedimento de resgate, de preventivo, antes de entrar para resgatar, eu posso me tornar uma segunda vítima, uma terceira, quarta, que nem existe históricos de casos de mais de 7 pessoas morrerem no espaço confinado. Olha que absurdo. Absurdo isso. Nos anos 80, em Goiânia, tivemos 4 pessoas que estavam fazendo manutenção de telefonia subterrânea, porque Goiânia é uma cidade planejada, tudo por galeria. Desceu o primeiro, não voltava, desceu o segundo, terceiro e o quarto. E não se entendeu, no primeiro momento, eles foram, por quê? Como a galeria era totalmente isolada, ela é uma galeria específica de, no caso, fiação, de telefonia, telecomunicação, o porquê teria acontecido aquele acidente.
O que a gente sabe da época, que eu ia muito naquela região de Goiânia, foi até a época do Césio também, do vazamento, Do tudo, Césio. foi que, na verdade, havia uma tubulação paralela de gás que, devido à trepidação de asfalto, por vários motivos, ela abriu uma fenda e alcançou a galeria ao lado. E com isso os trabalhadores morreram pela quantidade. Lógico que ali você não foi feita medição, porque se confiou que o espaço confinado não tinha nenhuma deficiência de oxigênio e também não tinha contaminante. Então, Sim. houve um erro, logicamente, primário para a questão de espaço confinado. Se você pensar na NR33, ela não é dessa época, ela é muito mais recente. Sim. Então já não tínhamos essa norma. Não tinha. Lógico que existia todo um estudo. O que eu também assim quero colocar para ti, e dentro dessa questão de treinamento, nós se deparamos, mas eu trabalhei no bombeiro, confirmo o que você está falando. Santa Catarina, a gente tem as maiores corporações de bombeiros voluntários. Jaraguá do Sul, que é a cidade onde é a sede da rede, nós inclusive somos parceiro e incentivador do bombeiro local, através da Atena Cintos. Nós inclusive temos lá dentro do bombeiro uma equipe grande de bombeiros que tem uma equipe específica para resgate. Então eles têm uma equipe, você teve presente Sim, lá, sim. fez uma visita comigo, parte daqueles colaboradores lá, do pessoal de resgate estava ali, mas a equipe é muito maior. Eu conheço, inclusive, o que seria o líder da equipe, se investe bastante, o pessoal ali treina e muito. Quando eles estão de folga do bombeiro, dos turnos, eles estão treinando. Temos um grupo chamado Gerar, que é um grupo famosíssimo, porque o Gerar não é só altura, mas é busca em mata. Tudo que acontece de, vamos falar assim, emergências que envolvam um grande grau de dificuldade, o Gerar atua, essa equipe do Bombeiro de Jaraguá do Sul atua. Ela tem vamos dizer assim, uma colaboração com as corporações vizinhas, onde são cidades menores, como eu, por exemplo, fui presidente da cidade de Xirelha, lá a população é menor, a quantidade de bombeiros também é menor. Então, nós sempre tivemos o apoio de Jaraguá do Sul com equipamentos. Tanto que Jaraguá sempre teve uma quantidade. Você teve em Joinville, que é uma corporação centenária, que também já tem uma estrutura. Sim. Mas, querendo ou não, por ser voluntário, depende também de recursos, verbas, Sim. depende de doações. Os equipamentos que você vai falar para a gente daqui a pouco, eles ainda não tiveram acesso. Então, a gente tem muita deficiência no meio de tudo isso. E uma das coisas mais perigosas que eu vejo, e aí nós vamos lembrar do acidente da semana retrasada que nós tivemos na região do Paraná, com morte de muitos haitianos. Nós tivemos um grande incêndio num terminal de cargas na cidade de São Francisco do Sul, onde houve até isolamento de bairros na cidade, porque num primeiro momento se combateu o incêndio com água, sendo que o produto, ele em contato com a água, ele gerava um tipo de um gás, contaminante, um gás muito perigoso. Então, o despreparo das pessoas levou a um risco muito grande. Sim, sim. O vento, inclusive, levou aquele contaminante para a cidade de Itapoá, houve isolamento de bairros. Eu me lembro da força-tarefa que saiu da nossa região, e eu entrei em contato com o comandante da cidade de Corupá, que é uma cidade ali da região. Ele foi com uma força-tarefa. Primeira preocupação minha, como técnico de segurança, que a gente já tem um pouco mais de experiência na área de segurança do trabalho, foi questionar o que tipo de máscara eles tinham se deslocado para ir para a região e se eles sabiam sobre o produto que estava queimando. Sim. Tanto é que naquele dia, no primeiro momento, o pessoal estava usando máscara P2. E aí foi um grande equívoco. Tivemos, inclusive, um bombeiro de uma cidade ali da nossa região, de uma grande corporação, que até hoje tem sequelas daquele acidente, porque foram, como você diz, na ânsia de querer ajudar, Exatamente. e simplesmente virou uma tragédia. Quando eles entenderam que quanto mais água, mais eles criariam combustão e mais criariam, logicamente, o contaminante, as coisas mudaram, né? Sim. Então, há muito despreparo para isso. Eu até conversando com a Ana, uma grande amiga nossa, uma parceira enorme, já esteve aqui conosco em podcast. A professora Ana, quando fala não só de espaço confinado, mas de áreas classificadas, que é uma mistura de dois combustíveis perigosos, até nos próximos dias aí a gente vai fazer um trabalho dentro de uma empresa de avaliação de área classificada, e eu fazendo uma consultoria com a Ana para poder ter um entendimento melhor do que a gente vai fazer, que é aquele trabalho do checklist de campo, que é previsto também numa NBR. Ela fala muito de uma coisa chamada passivo
ambiental, que é uma coisa muito interessante, ela estava falando. Você, por exemplo, hoje pode ir numa área classificada e não encontrar nenhum tipo de contaminante. E você então considera aquela área já não mais classificada, porque naquele lugar não se manipula mais aquele produto. Sim. Porém, se aquele produto, por exemplo, ele era a granel, ele estava solto, e aquele produto, por exemplo, ele penetrou no solo e ele ficou numa camada do solo, ele pode, numa reação como, por exemplo, com água, ele pode voltar a ser um produto perigoso e gerar naquele ambiente uma área classificada. Então, há uma preocupação, muitas vezes, você entra no ambiente, faz as medições, o Não multigás, encontra nada. você não encontra nada, o nível de oxigênio, porque foram feitas novas portas, ventilações, está tudo em perfeito estado. Porém, um fato novo acontece. Você, por exemplo, vai lá e molha aquele chão que é de chão batido, então está muita poeira. Você fala, não, vamos molhar aqui. O contato da água com um produto, por exemplo, que seria um derivado de um fertilizante, vai acontecer o que aconteceu em São Francisco, e aí você pode contaminar trabalhadores e ter um laudo que dizia que ali não era mais uma área classificada. E é isso também, o espaço confinado. A gente acumula, infelizmente, números, dados. Tivemos a infelicidade de você estava lá na frente falando do tema, e aí, justamente naquele momento, foi a semana passada, eu recebo por um colega que atua na área justamente nessa área de perícia. Ele manda para mim e mostra, e eu vi um trabalhador de 23 anos, naquele momento que você estava falando sobre o tema, a morte de um trabalhador soterrado na região de Sinop. Sinop. Então Mais foi ali na mais região. uma vítima, né? E depois, durante o dia, a gente descobriu que tinha mais um na região de Diamantino. E aí também, uns dias antes da gente ir para aquela região, o bombeiro de Nova Mutum se deslocou para uma área para atendimento de um soterramento, no caso, né, um engolfamento de um trabalhador em silo. O deslocamento, devido à distância, que não era tão grande em quilômetros, mas são estradas precárias, estrada de terra, já levou por mais ou menos 2 horas e meia a chegada do bombeiro. Sim. E a retirada do trabalhador, infelizmente, o óbito, demorou mais de 6 horas. Então, nós também temos isso. Nós temos regiões onde a atividade ela precisa ser pensada, porque você não pode levar para uma região tão distante uma atividade de tanto risco sem ter o resgate, sem ter pessoas preparadas. O que nós estamos fazendo em parceria com a sua empresa, e é louvável, posso dizer muito, é levar de uma forma gratuita para essas regiões a informação. Caberá, logicamente, aos gestores, às empresas, entender. Graças a Deus, agora na última semana, tivemos com a gestora, né, de uma empresa chamada COFCO Internacional, na qual a gente quer até citar o nome, pela seriedade deles, num momento de safra, num momento de grande correria, porque estamos num período, né, logicamente, de produção elevada. A empresa pegou 4 profissionais da empresa, louvável, colocou lá no nosso treinamento, o grupo participou, perguntou muito, questionou muito, ficou durante todo o tempo conosco lá. Sim. E nos incentivou a voltar no mês de novembro, porque justamente eles entendem. Produção, graças a Deus, o agro vem crescendo assustadoramente, os resultados são maravilhosos para o país. Nós vivemos hoje, graças a Deus, ao agro, né? Se não fosse o agro na pandemia, o Brasil tinha quebrado. Mas nós também temos que entender que a superprodução, ela eleva demais o risco. O próprio trabalhador, sabendo da quantidade de grãos que ele tem para processar, de alimentos que ele tem para processar, ele começa a aumentar o seu ritmo, a sua desatenção é natural. Então nós temos que ter realmente ações, porque senão é só contar óbitos. Sim. E os números vêm aumentando. Então eu queria assim também dizer para você que seria muito importante que você hoje falasse um pouquinho para nós o que você pretende levar no mês de novembro lá para a região. Nós até abrimos um espaço maior para você, porque vimos a importância do tema, e eu quero que você dê uma palhinha, até porque eu quero que o pessoal de lá realmente participe. Sim, né? sim. E eu achei muito importante. Como você mencionou, Carlos, a questão do tempo de resposta ao atendimento à emergência, né? É até interessante, né, essa questão do bombeiro militar. Não é que o bombeiro ele não está preparado para atender. A gente tem hoje muitos bombeiros preparados em todos os estados,
Uma prova disso, uma evidência disso foi o evento Hope Days. E gostaria que você falasse um pouquinho. Foi um evento muito legal, um evento que aconteceu agora, né, no mês de final de julho, né? Julho. E é um evento da América do Sul, né? Segunda temporada, né, do evento, perdão, segunda edição do evento. E ali mostrou assim a qualificação que os bombeiros militares têm no Brasil todo. Então ali vocês viram que tinha representantes, muitas equipes de bombeiro de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas, né, Espírito Santo, entre outros estados que eram tantos bombeiros, né, que a gente não conseguiu gravar todos. Mas a gente ficou bastante feliz, né, com o nível técnico deles, né, a qualificação que esses bombeiros têm. Então ali eles fizeram vários métodos de resgate em área urbana, né, dentro de São Paulo. Uma coisa muito legal, muito inédita, né? Imagina você tá passando de carro ali na Barra Funda e de repente você vê equipes de bombeiro com equipamentos, maca, indo em direção a um cenário para fazer um resgate, né? Que nem teve 5 cenários espalhados ali na região da Barra Funda. Então foi um evento muito interessante, além da troca de conhecimento, de técnicas que ocorre ali entre eles, né? A gente ficou bem feliz em ver assim o resultado e a qualificação deles. Isso foi muito positivo. Isso mostra que o bombeiro ele está buscando conhecimento, né? Como eu mencionei anteriormente, eu já fui inúmeras vezes para o Texas, né? Lá tem a Universidade de Resgate, que é a TICS, né? Conhecida mundialmente, uma referência mundial nessa área de resgate. E em todos os eventos que eu fui lá na TICS, anualmente, a gente vê muito bombeiro militar. Inclusive o Henk, eu conheci, né? O Jefferson Henk, eu conheci ele lá no Texas, né? Sim. Então a gente vê que os bombeiros cada vez mais estão buscando conhecimento, buscando técnica, tecnologia, equipamentos, para cada vez mais estarem qualificados, estarem reciclando. O grande porém disso tudo, por mais que a gente tenha bombeiros militares de alta qualificação, é o tempo de resposta ao atendimento à emergência. Então a gente nota que muitas indústrias, muitas plantas, elas estão muito distantes da cidade mais próxima, em que a resposta do bombeiro até chegar lá, infelizmente, é de simplesmente retirar o corpo. Vamos dar um exemplo que é os acontecimentos que está tendo, que a gente infelizmente vivenciou lá em Nova Mutum, né? Do caso de acidente em silo, engolfamento, né, o caso que teve no Paraná. Então o que acontece? Até o bombeiro chegar, e muitas vezes o bombeiro ele não está ali de prontidão, não, né, para esse resgate, para atender. Às vezes ele está atendendo uma outra ocorrência, e esse é um grande problema, né? Porque ele está fazendo uma outra ocorrência, não consegue chegar tão rápido até a indústria para fazer o atendimento à emergência. E aí quando ele chega, imaginem, ele vai se confrontar com um cenário onde ele vai ter que preparar o local, instalar equipamentos para depois entrar e fazer o resgate. Infelizmente, na grande maioria dos casos, é para tirar, né, a pessoa em óbito. Infelizmente. Então, para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma equipe dentro da indústria treinada, preparada, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter estrutura para ter o atendimento mais rápido possível. Esse é o objetivo, né? Eu sempre falo, um resgate bem sucedido é quando a gente consegue tirar a pessoa com vida. E é claro, né? Não só tirei com vida, como também toda a minha equipe, né, tá segura e não aconteceu nada com ela. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter equipes preparadas. Tem que ter treinamento, tem que ter estrutura de equipamentos. Uma coisa puxa a outra, né? Eu até, muitos treinamentos que eu já ministrei, várias e várias vezes na mesma indústria, a gente é até interessante, vai notando a evolução daquele pessoal que está fazendo o treinamento. Então você vai lá, ministra o treinamento 1 ano, depois lá no outro ano, e eles praticando ali, né, no decorrer do ano, né, praticando, fazendo
simulados, né? Tendo contato com os equipamentos, aí você chega lá e vai ministrar um segundo treinamento para eles. O objetivo de você ministrar um segundo treinamento não é para você voltar do zero. Pô, vamos ter que ensinar novamente nós, ancoragens. Não. Evoluir. Bom, ó, vocês aprenderam no ano passado tais e tais técnicas, o princípio básico. Agora vamos passar para um patamar acima. Estágio 2. Vamos subir o segundo degrau. E assim sucessivamente. E isso é legal porque a gente vai notando o quê? Que o próprio colaborador que está fazendo o treinamento, ele começa a ter uma percepção diferente sobre os locais e começa a ver as necessidades de adequação. Porque não adianta nada eu ter treinamento, ter aptidão física, ter equipamento, mas eu chego lá no cenário de resgate e eu não tenho onde fazer ancoragem do meu equipamento de resgate. Então, automaticamente exige o quê? Uma adequação do local para fazer o resgate. Então, muitas vezes eu chego em empresas e falo, olha, para eu poder fazer um resgate ali, eu tenho que ter um ponto de ancoragem, né? Eu preciso ter uma linha de vida para minha equipe chegar segura ao local, né? E poder montar o sistema de resgate. Às vezes eu preciso ter um monopé de resgate, ou às vezes um braço articulado que permita eu montar um sistema de resgate, descer, fazer o resgate da vítima. Então, entra aí, né, uma outra etapa do resgate, que é você ter a adequação desses locais, né? Então, voltando lá, né, à sua pergunta, inclusive eu estou ansioso, né, de novembro a gente tá lá e poder passar informações importantes, né, de realmente, de uma forma breve, né, não vai ser possível em um dia a gente passar tudo que gostaríamos de passar, mas de uma forma resumida, mostrar para as empresas, né, o que vocês precisam para ter uma equipe realmente preparada para atender a emergência. E o principal de tudo, que essa equipe consiga ter uma resposta mais rápida possível e consiga retirar com vida essa vítima dentro de um local confinado, num ponto de trabalho em altura e assim por diante. Show de bola. Você, quando eu vi dentro até de nas mídias sociais, eu vi que você estava fazendo uma palestra para um grande público dos bombeiros militares no dia desse evento. Ou você estava fazendo uma apresentação, não uma palestra. E eu vi que o público estava muito focado ali. Até, assim, te parabenizar, até já tinha falado isso para você, mas quero falar aqui também no microfone, porque eu sei quanto é interessante quando a gente consegue, num público seleto como aquele, estar sendo ouvido com atenção, né? Não só ouvido, mas com atenção. E eu vi que ali as pessoas realmente estavam te ouvindo, você estava falando de técnicas, e então eu acho que é gratificante para nós. Muito. Quando a gente vai lá no Texas, busca informação, a gente, vamos falar que ele não investe nosso tempo em conhecimento, e um dia você está num local onde as pessoas possam te ouvir. Graças a Deus, por muitas vezes eu passei por essa experiência, e eu sempre digo para o Jefferson, né? Jefferson, se tem uma coisa que é o nosso melhor resultado, né? O nosso melhor resultado não é o financeiro. O financeiro é para a sobrevivência da empresa, dos negócios. Mas o melhor resultado é uma mensagem que você recebe de um cliente, é quando você vai num evento, por maior ou menor que seja o público, aquelas publicações que hoje a mídia social nos permite. No passado, quando eu comecei há muitos anos atrás, a não ser quando você recebia uma mensagem, seja através de um telex, depois pelo fax, ou uma ligação de uma pessoa te parabenizando, ou mesmo na hora que terminava, aquelas pessoas que vinham te parabenizar e convidar você às vezes para ir numa empresa para poder levar aquilo também para os colaboradores. Não tinha muito, mas hoje não, hoje é interessante porque assim, acaba o evento, você já se vê numa foto porque alguém publicou e esse postou, alguém já né? faz um comentário que te derruba, né? Com agradecimento. Você fala, puxa, como eu tenho que... só te dá mais vontade de aprender, não importa a idade que nós temos aqui, né? Que são de idades diferentes, mas a vontade de aprender. E eu posso te dizer que o retorno que nós tivemos do evento de Nova Mutum, assim, nos motivou, assim, durante a viagem, você lembra,
A gente estava no aeroporto com problemas de passagem, discutindo o próximo evento. Sim. E o mais interessante é que, graças a Deus, a Rotoblas, a Atenas, a Neo Betel, a Rescue, na mesma hora que a gente falou, vamos fazer o próximo, todo mundo se mobilizou e a gente já está, né, só aguardando o fechamento de data, mas com certeza, provavelmente na primeira semana de novembro, nós vamos voltar tanto no Mato Grosso, na cidade de Sinop, como vão estar em Goiânia na sequência. Vamos fazer até uma dobradinha, Sim. porque a gente se sentiu motivado e as pessoas nos motivaram, né? Eu estava, né, no domingo agora, já muito cansado, porque vai de uma viagem, chega, eu fiquei 48 horas na minha cidade só, final de semana junto com o Jefferson, já no domingo saímos de viagem, mas logo no domingo de manhã, eu não só recebi de uma daquelas pessoas que lá estavam, as fotos, né, com o nosso famoso viseiro, nosso boneco, levou para a família, Sim, fez sim. questão de colocar a família e fotografar. Ele mandou para mim uma mensagem que, assim, derruba. Porque realmente a pessoa foi ao fundo, sabe? Dizer quanto a gente contribui. Porque a gente faz isso como estamos aqui num bate-papo informal entre pessoas que se gostam. E de repente você vê como você às vezes pode fazer a diferença na vida de uma pessoa com um simples gesto. Isso também fica para nós como lição. A gente todo dia fala isso. E a gente conversou muito lá em Cuiabá, a própria Ana, né, que a gente está citando aqui, mas o próprio Christian da Rotoblas, que é um engenheiro fantástico, Sim. Conhecimento também muito grande na Muito área grande. principalmente na tecnologia de ancoragem em madeira, Madeiras, né? que até você Fenomenal. não conhecia. Fenomenal. Eu quando conheci o Christian, e eu vou trazê-lo aqui, já falei que vem com a gente aqui, pô, quando o Christian começou a mostrar o que tinha na Itália, lá na Rotoblas, aquilo que eles têm de equipamento, eu fiquei abismado. Eu não sabia da tecnologia da madeira. Sim. Ontem, por coincidência, fui visitar um cliente que quer colocar ancoragem num telhado que é a estrutura de madeira. De madeira. Eu disse para ele, estou muito tranquilo. Se eu colocar um parafuso da Rotoblas aqui, eu derrubo o telhado, mas não tiro a madeira. Não tiro a ancoragem. Não tirando coragem. Porque a tecnologia que tem naquele produto. E o mais interessante, hoje, inclusive, estava por aqui, vindo para cá, e o Christian me mandou uma mensagem, falou, estamos juntos já no próximo. Ele falou, eu acho que é importante. E o que é mais legal, as pessoas que estavam ali, do grupo de apoio, vamos chamar assim, que são os palestrantes, quem foi como promotor, como patrocinador, todo mundo olhou um para o outro e disse assim, engraçado, parece que eu te conheço há muito tempo. É uma frase até da professora Ana, né? Da Ana. E é verdade. A gente é uma coisa impressionante. E a gente costuma dizer, quando você tem um propósito e você encontra pessoas que têm o mesmo propósito, elas podem ter pensamentos diferentes, mas é tão fácil de você se aproximar e de conviver e pensar em coisa boa. Sim. Para vocês terem uma ideia, se eu olhasse o mercado como muita gente olha, que é uma forma equivocada, e eu posso dizer porque eu estou no setor há quase 50 anos, o André seria um concorrente nosso. Porque a empresa do André é uma instaladora de linha de vida, Sim. tem produtos e nós podemos dizer somos concorrente. Para vocês saberem, hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo, todo o prédio da Assembleia Legislativa, um contrato que foi fechado pela rede, consultoria, está sendo 100% instalado pela equipe da Rescue Life. Para vocês terem uma ideia, a segurança, a tranquilidade que nós temos, eu não tive que ir à obra, eu só vou lá no dia da foto, que é no dia da entrega do serviço. Sim. Pela tranquilidade, pela forma com que a empresa deles trabalham, pela equipe de operadores, né? a equipe, os resgatistas que você disponibiliza lá, e mais importante, o equipamento que nós vamos falar agora. Hoje, 100% da obra da Assembleia Legislativa de São Paulo, para nós até é um marco. Porque se você pegar hoje no setor, e posso dizer, inclusive a nossa empresa mesmo, ela não tinha alcançado essa tecnologia de ter um equipamento totalmente automatizado, onde o trabalhador não precisa subir pela escada para descer uma edificação usando o ID, ou mesmo um freio 8, ou qualquer outra tecnologia. O equipamento deles permite você sair do chão, subir e descer, sem esforço ao trabalhador, né, que é o Ronin, que nós vamos falar, Sim. que está sendo um sucesso e vai ser muito mais, porque eles trouxeram uma tecnologia. Ele foi para fora do país, veio, trouxe equipamento, fez questão de equipar a equipe dele. Se Deus quiser, a partir de 2024, a equipe da rede vai estar equipada, se bem que hoje a gente até, primeira mão para vocês que estão aqui nos assistindo, é muito, assim, 80%, 90% das nossas instalações
num espaço muito curto, vai ser passado toda a responsabilidade para o André. A gente já vem costurando, alinhavando, né, vendo o que é bom para cada uma das empresas. Exatamente. Mas, assim, o que fez com que a rede confiasse nessa parceria, que vai ser, com certeza, o grande diferencial para 2024, que duas empresas, talvez pela primeira vez, porque hoje no setor um engole o outro, ou alguém vai lá e compra o outro, para que o outro não seja concorrente, crie-se royalties. Não é o nosso objetivo. Nós temos uma tecnologia que o André descobriu, que é a nossa tecnologia de saber entender as normas que são ligadas à ancoragem, ter conhecimento realmente da área de sistemas, de inspeções, diagnósticos, até de fabricação de peça, que é um outro projeto que em 2024 vai estar rodando bacana na nossa empresa. E o André vem com uma estrutura de serviço, já com um apoio de resgate, com toda aquela preocupação que nós sempre tivemos. Vamos lá no cliente, vamos instalar, mas quem vai fazer a instalação? Até o momento que essa instalação não está pronta, o risco ele é iminente. É iminente. Então, uma equipe, uma empresa preparada, ela vai dar segurança para nós, juridicamente, como principalmente ao nosso cliente que nos contrata. E a gente está começando a falar isso no mercado, e o mercado está abrindo os olhos. Está dizendo, meu Deus, alguém pensou até que enfim. Então a rede, e olha que nós temos uma equipe que nunca, graças a Deus, desde o tempo de Bergo, 10 anos, nunca sofremos um acidente, temos números a comemorar, temos hoje a rede há 1 ano e continuamos com a mesma marca que nós criamos na Bergo, porque a identidade veio com a gente, o nosso DNA, seguiu, né? De ser preocupado, equipamentos modernos, o trabalhador bem alimentado, a gente conversou sobre isso, dormindo em hotéis de qualidade, as pessoas realmente poderem dormir bem, comer bem, estar bem para poder fazer uma atividade que é uma atividade de risco. Então, todo esse tripé a gente fechou, a rede vem muito bem com isso. Hoje nós já temos, além de bombeiros civis, nós temos também acesso por corda, IN1, N2, N3, mas mesmo assim, nós achamos que precisamos mais. E a Rescue apresentou esse mais. E a gente está costurando, em primeira mão nós estamos colocando isso daqui, porque é uma realidade, já está acontecendo numa obra, vai acontecer em muito mais, e se Deus quiser, o ano que vem, o mercado vai conhecer uma grande estrutura que você vai poder ficar tranquilo, isto é, quem cuida de documentos, quem cuida dessa parte de certificação, os projetos, os memoriais de cálculo, e quem vai fazer a execução com toda a segurança, né? E aí vai passar pelos equipamentos. O André, ele é um cara que viaja, que está sempre fora do país, a gente está incentivando ele, vai mesmo, nós não vamos sair daqui, você vai lá, busca as tecnologias, traz as tecnologias e juntos vamos utilizar. O Christian da Rotoblas, nessa mesma convergência de ideia, também conversou conosco. Amanhã, já nos próximos dias, vamos ter mais reuniões, porque a gente quer realmente assim estar perto de quem pensa segurança. Vamos ter nossos objetivos comerciais, como sempre tivemos, mas nós temos que contribuir com o setor de segurança. E perto da rede, perto de nós, só vai ficar quem realmente pensa em segurança. Por isso, investimos nos podcasts, que para a gente poder trazer pessoas que possam trazer uma proposta. Se amanhã qualquer empresa que está aqui nos assistindo se sentir segura de chamar o André para fazer um resgate, para fazer um trabalho de sistemas de ancoragem, pode ter certeza que vocês estão juntos com a rede da mesma forma. A gente tem uma parceria, a Ana na parte do PGR, fantástica, tem um conhecimento, um domínio, e eu já também, graças a Deus, a gente sentou com a Ana, na hora ela disse, eu quero estar junto com vocês. Eu disse, Ana, você já está junto conosco, se as empresas quiserem contratar o teu trabalho para o PGR, você tem toda a estrutura da rede, que é a parte de documentação, a parte nossa de administrativa está à disposição, porque ali habitam as pessoas que querem o bem. Então, todos que tiverem o mesmo propósito vão estar perto de nós, e eu tenho certeza, André, que a gente vai voltar aqui em outros podcasts, e cada hora a gente vai trazer uma novidade, né? Já começamos a costurar lá no hotel em Cuiabá, as ideias. Essa semana a cabeça não parou. Né? Idem. Estamos na estrada, eu, Jefferson, estamos em reunião 24 horas de um cliente, né? De uma reunião, de uma viagem para outra, muita reunião, porque assim, a gente vê que o mercado precisa de coisa séria. Né? O Jefferson, até um pouquinho antes do Ronin, só para a gente não fugir daquele enfoque,
Jefferson, eu vejo que você vai muito naquela região do sul do país. E até você citou algumas regiões de Foz, região de Maringá, Londrina, o Norte Pioneiro ali. Você tem muito relacionamento, você é um cara muito respeitado ali, a gente sabe disso. Até eu brinco, eu nem vou lá porque lá você domina. Então eu mesmo, que já tinha clientes na época lá, não vou mais, porque estamos muito bem representados pelo Jefferson. O Jefferson realmente criou uma relação muito forte, porque tem o DNA da rede, então ele não vai lá para prometer nada que a gente não possa cumprir. E eu vejo que você tem ido muitas vezes. E coincidentemente, eu não, acho que por aqueles dias daquele grande acidente que ocorreu agora, recentemente, você estava na região. Aliás, eu e você já estivemos até na cooperativa que ocorreu o acidente. E nós temos aqui dar um depoimento, porque muitas vezes a gente só sabe criticar. E eu posso dizer que esta empresa, né, na qual ocorreu essa fatalidade, ela faz parte de um grupo de empresas que sempre investiu em segurança. Nós mesmos já fomos beneficiados com investimentos que eles fizeram. Eu, inclusive, tenho um engenheiro que está lá atualmente trabalhando, que era de um outro grupo aqui da parte de cima do Paraná, que fez muitos projetos conosco, desenvolvimento dentro da empresa, depois foi contratado por um grupo que hoje é o que, infelizmente, teve esse problema. Então, a gente sabe, se você for como técnico de segurança, eu vou falar como segurança do trabalho. Poxa, mas então se estava tudo certo, por que aconteceu o acidente? Eu volto a dizer, segurança do trabalho no Brasil, até a gente brincou, vou te contar um capítulo da história. Quantos anos tem a segurança do trabalho no Brasil? Não tem mais de 50 anos. Quantos anos tem? Muito nova, né? Quantos anos tem as próprias normas regulamentadoras? Exato. Então vamos 78. Né? É um mercado novo. Apesar de a indústria ser antiga. Mas, infelizmente, o Brasil é um país oscilante demais. Por questão econômica, questão política. Eu me coloco no lugar do empresário. Somos um empresário, que também pagamos a folha de pagamento. Como que um empresário pode pensar a médio e longo prazo em segurança do trabalho se o país é inseguro? E a gente tem que falar isso, mesmo sendo num podcast, que a gente está aqui mais para falar sobre segurança do trabalho, mas o investimento passa por isso. Então, qual é a segurança jurídica e a segurança que esse país dá, a estabilidade que esse país dá para alguém investir? Porque hoje, se nós pegarmos todas as NBR, pegar todas as normas regulamentadoras e chegar numa empresa e falar assim, agora nós vamos fazer tudo isso daqui, quebra a empresa. Nós temos que ser realistas. O cara fala, vamos fechar as portas. Fecha as portas. Eu converso muito com amigos do Ministério do Trabalho. Eu sei que tem muitos auditores fiscais. Eu tenho até amizade com alguns peritos que às vezes me ligam para trocar umas ideias. Eu sempre digo para eles, nós temos que dar prazo para as empresas. Mas a vida não tem prazo. Não tem. Mas o que nós podemos fazer se nós estamos num país como o Brasil? Nós hoje visitamos uma empresa que o ano passado eles estavam com a produção atrasada em 6 meses, produzindo em alta escala. Fizeram uma ampliação de tudo, desde a área logística, fabril e tudo mais. Neste momento, hoje, nós saímos de lá e viemos gravar. O cliente nos relatou que ele está com mais de 80 toneladas de material parado. Um outro depósito onde foi locado. Um depósito local. Porque no local de logística deles, não 140 mil metros quadrados já está totalmente suportado, né, pelo equipamento que eles fabricam. E eles tiveram que colocar um outro galpão para poder botar 80 toneladas. Tem um detalhe. Eles trabalham com alto forno, você sabe. Ninguém desliga um alto forno da noite pro dia e religa. Isso é um prejuízo gigantesco. Sim. Então imagina uma empresa que vinha num patamar altíssimo, de repente despenca. E ela fez a lição dela. Tanto ele falou, a primeira coisa que ele disse, a empresa não mandou ninguém embora, a empresa mantém os salários e está segurando até onde pode. Aí eu digo, como que nesse momento você pode pensar em segurança do trabalho? Difícil. Então, assim, a gente tem que deixar claro um depoimento. Eu estive nesta empresa, o Jefferson mais vezes do que eu, sempre se falou em segurança, sempre se pensou em segurança, mas a gente sabe que a velocidade que as empresas podem investir, ela é menor do que a necessidade, mas é por conta também desse viés que precisa ser colocado. Sim. Não estou aqui para defender,
porque os laudos, a perícia vai apontar. Exato. Uma das coisas que eu aponto não é neste acidente, é no acidente geral. A falta de conhecimento efetivo da atividade por parte do trabalhador é clara. Se você pegar hoje um livro, que existem livros aí que falam assim, as 50 perícias que eu realizei, um especialista faz. Você pode olhar que sempre ali vai ter um detalhezinho. Alguém chegou, um caminhoneiro parou ali, mesmo tendo todas as placas, orientação que não podia acender um cigarro. Ele estava ali parado, ele foi acender um cigarro. Ele criou um ambiente explosivo. Qual é a culpa? Alguém ali na portaria, no estacionamento externo, acende um cigarro, aquela acendeira pelo vento chega num ponto. Na estrada, não é comum pegar fogo porque ficou uma bituca de cigarro e pega, é só você olhar, quem já saiu de São Paulo a Brasília, quanto tem de queimada, e ninguém foi lá acendeu. Tem casos criminosos, mas a maioria é um simples cigarro que você joga pela janela. Exato. Então, pode ter acontecido também nesta empresa, como já aconteceu em outros casos. Sim. Então, eu só queria fazer esse depoimento. E, Jefferson, você tem ido muito para aquela região, e você já vai, acho que, 8 anos. 8 anos nessa faixa. Mesmo com toda a pandemia, todas as questões políticas de país, você tem percebido menos ou mais investimento do que 8 anos atrás? Até essa questão, vamos chamar assim, por questão de investimento, as empresas estão buscando isso aí. Eles estão buscando, né, principalmente o pessoal do SESBIT, busca muito a questão do investimento. Porém, ainda falta um pouco mais da gestão de empresas ter essa questão desse investimento. Mas talvez, como a gente mencionou aqui agora, talvez por essa questão de inseguro, vamos chamar assim, falta talvez essa parte de mais investimento. Porém, o agronegócio, principalmente na região do Paraná, ele vem buscando, tanto que a gente está com muita obra lá na região, buscando, o pessoal está buscando essa parte de investimento, principalmente em trabalho em altura, em espaço confinado, mas, claro, não é aquilo que a gente, não só nós, como parte comercial e também como o pessoal da segurança do trabalho espera. Tá? Mas só que assim, o importante é que eles estão buscando esse investimento, não só no Paraná, como em Santa Catarina também. A gente vem fechando muito contrato de Santa Catarina, que era um local que a gente fechava muito pouco até um tempo atrás. Então a metodologia vem mudando. Hoje, querendo ou não, Santa Catarina, a nossa região, principalmente a região de Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó, Rio do Sul, nós estamos fechando contratos que a gente não fechava há 5 anos atrás. Então isso também é um sinal que as pessoas estão buscando essa metodologia de mudança. Sim, sim. Né? Então também a questão a região também muito, que a gente também não estava focado, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? Tem uma grande empresa de papel e celulose que está nos buscando sempre para poder fazer esse tipo de investimento. Então, assim, vem melhorando. Talvez não naquele ponto que a gente queria, velocidade que a gente se espera, talvez, mas vem mudando. E aí, né, André, também para você também poder citar um pouco do seu equipamento, a gente gostaria também que você citasse um pouco da questão do famoso Ronin, até para as pessoas também poderem conhecer e a gente depois, né, tirar essa fala para a gente também botar para o pessoal no Mato Grosso, na região de Sinop, que a gente vai fazer o nosso próximo evento, para eles também poderem entender. Né? Porque quando a gente fez a postagem do nosso vídeo, demonstrando equipamento em Nova Mutum, muitos clientes vieram me perguntar como é que funciona, como a gente faz para adquirir. Até mostrei para você aquele dia lá o vídeo. Então, essa semana, muita gente me procurou. Manda para mim que eu quero mostrar para o meu diretor. Mostrar para o meu gerente. Sim. Então, isso é bacana. Então, fala um pouco para nós desse equipamento, né? Para a gente poder também entender um pouco mais desse equipamento. Primeiramente, agradecer a confiança, né, Carlos, essa parceria que a gente tem, né, a Rescue Life e a rede, nessas atividades, instalação de linha de vida. Eu acredito que a gente tem muito a somar, né, nesse apoio técnico, apoio de instalação operacional. E, na verdade, a Rescue Life, uma das pernas da empresa é essa parte, né, de linha de vida. Né? Como eu mencionei anteriormente, a gente também ministra treinamentos, né, consultoria, né, já rodei muito aí fazendo procedimentos, cadastro de espaço confinado, né,
E hoje eu tenho comentado bastante que, assim como na NR33 fala em você ter um cadastro dos espaços confinados, a NR35 não é diferente, né? Então, a gente nota que uma tendência aí é de haver um cadastro dos pontos de trabalho em altura. Não somente para saber, tem uma escada ali que eu preciso acessar uma determinada plataforma, eu tenho um confinado que muitas vezes está relacionado com a altura, eu tenho que usar uma escada ou uma plataforma, né, para andar, tanques e assim por diante. Então, cadastrar aqueles locais de trabalho em altura, visando as adequações, né, para a proteção contra a queda, visando a questão de resgate, você ter preparado ali um plano de resgate para aquela atividade em altura. Eu até sempre falo, da mesma forma que existe um plano para executar o trabalho, né, uma avaliação de risco, uma análise preliminar de risco, uma PR, tem que haver também um plano de resgate. Prever que se alguma coisa acontecer com aquele trabalhador, eu sei como fazer o resgate, que técnica aplicar e assim por diante, né? E aí que entra a questão de equipamentos, né, de tecnologias. Então, naquela época que eu comecei com o resgate, a gente já tinha equipamentos de ótima qualidade no mercado, porém a grande maioria tudo importado, né, os equipamentos, e ainda hoje não é muito diferente. Deu uma evoluída, a gente nota que tem empresas nacionais que têm ótimos equipamentos de resgate, né, tais como cinto, polias, descensores, ascensores, blocantes e assim por diante, né? Só que assim, ainda falta muito as empresas estarem buscando mais tecnologias, empresas nacionais. Eu acho que o Brasil ela tem capacidade de ter equipamentos nacionais de alta performance, né? Quando a gente fala de resgate. Mas ainda não existe, né? Então, um diferencial que eu busco sempre ter é de trazer tecnologia. Eu sempre estou pesquisando, correndo atrás, buscando aí informações técnicas de equipamento. Inclusive, esses dias mesmo ontem comprei um equipamento que é uma certa novidade aí no mercado nacional, tudo lá de fora. Tudo para trazer o quê? Uma agilidade, uma facilidade e o principal de tudo, uma resposta maior, mais rápida num atendimento, num resgate, né? Então, por isso, eu fechei uma parceria com um fabricante da Califórnia, lá dos Estados Unidos, que é o Ronin Lift, que nada mais é do que um ascensor e descensor, ou seja, para subir e descer na corda mecanicamente a bateria, né? Isso é uma baita evolução. Pensando no resgate por cordas, por exemplo, qual que é o método convencional? Eu carregar um arsenal de equipamentos no meu cinto para poder subir na corda, chegar até a vítima, fazer uma técnica de transferência da vítima para o meu cinto, que exige esforço físico tremendo, por mais técnica que você tenha, por mais nível de experiência que você tenha, é desgastante para qualquer pessoa, né? E esse equipamento, ele de uma certa forma elimina todo esse esforço físico. Já é uma grande vantagem. Imagina você conseguir chegar até a vítima simplesmente apertando o botão, né? Como se fosse um elevador. Então você chega até a vítima, transfere a vítima para o seu cinto, apertando o botão, e aí você desce com essa vítima. Então você economiza energia para atender essa vítima na emergência e você tem uma resposta muito mais rápida no atendimento à emergência. Qual que é o peso que ela suporta de pessoas? O equipamento ele suporta até 272 quilos. Beleza. Isso a gente falando no uso normal do equipamento, eu conectando no meu cinto e indo pegar a vítima. Se eu, por exemplo, montar um sistema de redução de carga com polia, em vez de eu puxar o sistema, o equipamento puxar, certo, eu vou chegar a quase 800 quilos de capacidade de carga. Então você traz uma pessoa de uma maca, por exemplo. Tranquilamente. O equipamento ele foi justamente projetado para o quê? Para eu, executante de um trabalho em altura, né,
ou em espaço confinado, né? A gente está falando muito de altura, mas ele tem vários cenários de aplicação. Vertical, horizontal, inclinado. Exatamente. Tirolesa, preciso montar um sistema de tirolesa. Eu consigo mecanicamente ir com o equipamento até a vítima e trazer essa vítima, né? Então, você tem vários cenários de aplicação. Então, tanto um trabalhador pode estar utilizando o equipamento, como também um resgatista atuar numa emergência. Bateria de quanto tempo? A bateria, ela, na verdade, assim, a variação da capacidade da bateria também é de acordo com o peso, Que ela vai. né? Sim. Então, vamos supor, num cenário normal, eu tenho cerca de 100 quilos, 102 quilos mais ou menos. Então, eu subindo e descendo na corda, que não vai acontecer isso, eu vou ter uma durabilidade em média de 4 horas de uso, que é bastante tempo. E você tem baterias também que podem ser colocadas. Que podem ser substituídas. Que nem muita gente pergunta, mas de repente eu estou numa atividade eólica, por exemplo. Né? Hoje está sendo o boom do momento a parte de geração de energia em eólica. Já é grande e está aumentando cada vez mais. Né? Então, você vai fazer um trabalho numa torre eólica que tem 90 metros, 120 metros de altura. Então, você está ali subindo e descendo, né, na torre. Então, você vai ter uma garantia de que essa bateria vai durar metade do dia de trabalho. E se, de repente, essa bateria acabar lá no meio da atividade, você carregando uma bateria extra na sua bolsa, nos seus acessórios, você vai lá, desacopla a bateria que esgotou. Ele fica travado. Fica travado, né? Ele bloqueia a corda. Então você consegue trocar a bateria tranquilamente. Ah, esqueci a bateria, ficou lá no meu carro. Tá lá embaixo. E agora? Não consigo subir, não consigo descer? Não. Você consegue descer, né? Então você tem uma alavanca, né, no equipamento, que numa situação de emergência que deu uma pane, você faz a descensão, como um descensor qualquer, né, que libera a descida. Então, André, eu vi uma apresentação tua, eu vejo que ali existe uma corda que eu acho que ela é diferenciada por algum motivo, que você pode me explicar melhor. E o importante é que ele também é um sistema antipânico, que tem muito no ID também, né? Sim, sim. A corda é o seguinte, todo equipamento ele causa um atrito na corda, natural, né? Todo equipamento de ascensão, descensão tem atrito. O Ronin ele tem um atrito maior na corda. Que no começo a gente começou a ter uma certa dificuldade aqui no Brasil com essa questão de corda, porque as cordas no Brasil elas são bem maleáveis, bem macias, né? E a gente testou várias cordas aqui para ver qual que mais se encaixava com o equipamento. E infelizmente nenhuma se adequou bem, não se adaptou bem ao equipamento. Certo. Né? Então, a corda, para ser utilizada no Ronin, ela tem que ser uma corda com uma capa de aramida, que a aramida ela é muito mais resistente à abrasão, atrito, né? E é claro, a corda de aramida ela tem uma resistência à temperatura altíssima, né? Certo. Eu até brinco que a pessoa derrete, mas a corda não derrete, né? Então a aramida ela tem essa capacidade de resistência maior. Então o fabricante, o Ronin, ele fala o seguinte, que a corda ela tem que ser de 2 capas, sendo a primeira capa em aramida, para ter essa durabilidade, essa resistência maior à corda. Hoje a gente trabalha com corda importada, né, deles, o fabricante Ronin mesmo. Na verdade é uma parceria que o Ronin tem com o fabricante, que é a Marlow, que é da Inglaterra. Isso, desenvolveu a corda especificamente para ser usada no Ronin. E existem outras cordas que foram aprovadas para serem utilizadas nele, lá fora, né? Não aqui no Brasil. Nós estamos trabalhando numa corda, né, com capa em aramida para ser nacional. Porque o fabricante, o Ronin, ele não tem interesse em vender corda, ele quer vender o equipamento, né? Então a corda jamais pode ser um empecilho, né? Então o que ele fez? Ele passou para mim a especificação técnica da corda. Então a gente está trabalhando com um fornecedor aqui no Brasil. Em breve a gente vai ter aí uma corda nacional com capa em aramida para ser utilizada no Ronin. Que legal. Para ser utilizada. Enquanto isso, a gente vende o Ronin
e vende a corda do fabricante, a original lá dos Estados Unidos. É 11 milímetros, 10 milímetros? Aí varia, né? Então a entrada da corda no equipamento, que é até um detalhe muito importante, interessante, pensando também no aspecto de NR12, né, de proteção de equipamentos mecânicos, vocês vão nota que o equipamento você não tem contato com a polia interna dele, né? Não tem risco nenhum de você estar lá apertando o botão e acidentalmente você pôr a mão e gerar um acidente, uma lesão, né? Porque a entrada da corda é um furo no equipamento que é de 11 milímetros a 13 milímetros. Ou seja, eu posso trabalhar com corda de trabalho e corda de resgate, né? Então, a única entrada é a entrada da corda. Tem risco de acidentalmente você pôr o dedo ali e gerar um acidente. Entendi. Né? Então, você tem... Por isso que ele tem essa capacidade de até 272 quilos, porque ele é justamente uma capacidade de trabalho e de resgate. E o sistema antipânico, né, que você mencionou, é justamente a alavanca, né? Que é como semelhante ao ID. Se você vai lá, puxa demais ele trava. Se você solta a mão, ele trava. Então é a mesma coisa, é a alavanca que existe nele para descensão, para fazer a descida. E eu também vi um outro equipamento de vocês, que eu vejo que ele também na indústria ele é interessante. Porque dependendo do cenário que tem numa indústria, eu vi um lançador de corda. Isso também falasse alguma coisa sobre isso. Eu vejo que para bombeiro, acho que não poderia existir uma corporação que não tivesse. Se eu hoje fosse presidente do bombeiro lá na época que eu fui, eu tenho um rio na cidade. Eu tive muitos casos de enchente, pessoas ficam do outro lado ilhadas, e o grande risco de você retirar. E eu vi uma coisa fantástica, que eu não conhecia realmente, você trouxe. Sim. Que eu gostaria que você também falasse um pouquinho. O lançador de corda, né? Ele é fabricação também dos Estados Unidos, que é a Husky Max, né? Que eles desenvolveram um equipamento que você lança a corda, né? Um cordelete, que ele também é de uma outra tecnologia, que é a Tecnora. Ele é um cordelete de 9 milímetros, porém ele tem uma capacidade de 1 tonelada. Então ele tem um torpedo que vai ar comprimido dentro dele. O mesmo ar que a gente usa na APR, né? na proteção respiratória. Você tem uma mangueira que você conecta no cilindro e conecta nesse torpedinho, nesse cilindro pequenininho. Você dá a carga nele, acopla no equipamento, você tem um gatilho e você consegue fazer um lançamento, é claro que varia da angulação, né? Sempre indicando 90 graus, você consegue lançar até 122 metros de distância. Então, esse dispositivo te possibilita justamente você alcançar lugares que não tem ancoragem. Eu preciso subir um ponto que não tem ancoragem. Para fazer a amarração da minha corda, como fazer? Então, o método convencional como que é? Pega um cordelete, um pezinho, um contrapeso e vai lançando manualmente, até conseguir alcançar, acertar e fazer a ancoragem, né? Com esse equipamento você consegue ter uma agilidade maior, né, em fazer o ponto de ancoragem. E o legal dele é que ele tem acessórios, né? Então você tanto pode usar ele para um cenário de ancoragem, né? Como você também pode usar ele num cenário de resgate aquático, que nem você mencionou, né? Rios, lagoas, represa, no mar. Então eu consigo lançar, tem um acessório no torpedo que é uma boia inflável. Então quando você lança e ele bate na água, vai acionar essa boia que vai inflar para a vítima agarrar e aí você trazer essa vítima. Olha só. Né? Olha a vantagem que é, né, a tecnologia. E você já tem esse produto no Brasil? Temos o equipamento, né, para demonstração, inclusive. Então, se as corporações no Brasil ou as empresas privadas quiserem conhecer o equipamento, a gente fazer uma demonstração. Por exemplo, pessoal que trabalha muito celulose, né, que eles acessam o topo das árvores, né, para pegar o broto ali, né, da árvore e fazer o replantio. Hoje o método convencional é espora nos pés e escalando, né? É isso mesmo. Então, com esse equipamento, o que você consegue fazer?
jogar uma corda por cima da árvore, da copa da árvore, você consegue puxar a corda para fazer a ancoragem inicial na base da árvore, e aí você tem a corda para subir no rolim. Inclusive, a gente fez uma demonstração na Klabin, lá em Santa Catarina, usando o equipamento nesse cenário. Foi fenomenal. Cálculo Né? bacana. Foi fenomenal. Então, são tecnologias, né, que vêm, eu sempre falo, para facilitar a vida, né, do trabalhador, a vida de quem faz resgate. E nós vamos levar para Goiânia e para Sinop. Exatamente. E aí nós vamos dar um espaço legal lá para você poder fazer. Vamos sim. Aqueles que tiverem coragem, como da última vez, a Ana, Sim. subir, fazer um resgate, vamos fazer. Exatamente. Que Lançar bom, corda. muito legal. E como eu mencionei, né, o nosso diferencial é esse, trazer tecnologia. Então, o ano passado teve a FISP, né, a Feira de Sim. Segurança, onde nós inauguramos, lançamos o equipamento Ronin, né? Foi o lançamento, até veio um representante do fabricante lá da Califórnia. Foi um momento muito legal que teve a oportunidade de a gente lançar essa tecnologia no Brasil. Então foi de uma certa forma um termômetro para a gente ver como o Brasil reage, né, a essas tecnologias. E foi muito favorável, muito positivo mesmo. Então 2024 está aí, FISP, Isso. né? Então a gente vai estar novamente na FISP e não somente para mostrar o Ronin, como também trazer novas tecnologias, né? Então já estou em parceria aí com outras empresas na Itália, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, para trazer novos equipamentos, novidade ao mercado nacional. Se Deus quiser, vamos estar lá, vamos estar juntos. Vamos estar juntos, com certeza. Se der certo, vamos fazer. Vai ter um projeto interessante de podcast também na feira, que a gente está fazer. estudando e vamos trazer informação. Isso aí. Show de bola, pessoal. Não é isso? Com Então, certeza. como eu falei, né, o dia ser especial, nós estamos procurando diversificar os temas dentro da segurança do trabalho e como a partir desse mês de julho nós tivemos a efetivação, né, isso é, as alterações da NR35 e as exigências voltadas à questão de resgate entrou agora, não dá mais tempo de adiar, as empresas realmente vão precisar desse suporte. Então, nós temos uma preocupação de alguma forma, contribuir. Então, nós vamos para a região de Sinop, vamos lá para Goiânia, como vamos para outras regiões, se Deus quiser, ano que vem. O projeto é de fazer 6 grandes workshops no Brasil, voltar ao que foi antes da pandemia, né? E a gente quer estar à disposição de poder receber contato de pessoas, entidades, escolas que queiram levar os seus alunos de cursos de técnico de segurança, os alunos da engenharia, sabendo, vocês já sabem que na primeira semana de novembro a gente vai estar nessas regiões, aquelas entidades que quiserem estar conosco, como nós já dissemos, é gratuito, existem as empresas que patrocinam, nosso objetivo é levar informação, nós também estamos estudando, começando uma conversa entre as empresas parceiras, como a gente poderia, de alguma forma, se é que existe, nós estamos aí abertos a ouvir opiniões, né? De repente a gente montar alguma base lá na região de Sinop, por exemplo, que é uma região mais distante para nós, estamos aqui em São Paulo, uma base operacional de resgate, de poder ter esses equipamentos lá regionalmente e poder fazer a locação, porque muitas vezes não dá para a empresa adquirir, até muitas vezes pelo investimento que ela tem nesse momento do país, né? Tudo isso está sendo estudado e com certeza em breve a gente vai poder trazer aqui essas novidades. E aí, com certeza, André, nossa parceria está começando, mas ela é muito maior do que hoje está ocorrendo. Sim. Como sempre diz, tudo tem que ser com o seu momento, o seu tempo. A nossa empresa é jovem, a sua empresa é um pouco mais antiga do que a nossa, mas a gente está buscando espaço, né? Houve uma transição da Bergo para a rede, que graças a Deus agora no mês de setembro se consolida um ano dessa transição e foi maravilhosa, a gente não tem nada para acrescentar, né, Jefferson? Só agradecer ao mercado da forma com que nós somos acolhidos, né? Então a gente está tentando agora até dar esse presente, já que nós somos presenteados de poder o mercado aceitar uma empresa nova, de confiar no nosso trabalho, agora é hora da gente também sempre estar contribuindo.
Quero te agradecer, quero te deixar, inclusive, aqui mais um espaço, se você queira fazer alguma consideração, dizer que assim que tiver a obra da Assembleia Legislativa concluída, que a gente vai fazer uma boa filmagem, vai divulgar, sim. E também te pedir que você meio que me deixou na mão, você não tem me mandado os vídeos do trabalho que você no começo mandou, e é maravilhoso, as pessoas, assim, quando eu comecei a publicar a tua equipe subindo e descendo, fazendo lá as furações com o Roninho, o pessoal ficou maravilhado. Aí você deixa as pessoas com vontade e para de mandar. Então eu quero fazer uma cobrança em público também. Me mande os vídeos, o pessoal quer ver o Roninho em atividade. Vocês vão ficar impressionados. É uma obra que, se fosse para nós fazermos de uma forma manual, eu posso dizer que passaria de 6 meses. Essa obra vai ser entregue num tempo muito menor. A gente tem a empresa que nos contratou, que é um terceiro lá, que está com a obra da Assembleia Legislativa de toda a reforma da fachada. Eles estão muito satisfeitos, estão vendo o profissionalismo da tua equipe. Eu tenho conversado com o gestor lá da empresa e a velocidade com que a gente está dando ao trabalho, né? Sim. Então, tenho certeza que no final vai ser uma obra que vai ser um exemplo. E para nós, né, parceiros, que honra, né, chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo e fazer uma obra que vai ficar por muitos anos. Sim. Então, nós só temos que agradecer. Então, fique à vontade aí para fazer suas considerações. Te agradecer imensamente, né? Em nome da rede, né? Pela parceria entre a rede e a Risco Life. Isso aí. Eu que agradeço, Carlos. Eu agradeço, Jeff, pela oportunidade, né? De ter me convidado aí para esse podcast. Foi maravilhoso estar aqui presente, a gente poder bater um papo, né, sobre segurança do trabalho, sobre prevenção, né? Por mais que eu trabalhe muito com resgate, é o que eu gosto, emergência, resgate, mas uma coisa que eu sempre falo que a gente trabalha primeiramente com a prevenção. Eu até sempre falo com a minha equipe, né, de resgate, eu falo, se a gente trabalhar na prevenção, a gente não vai ter trabalho, né? Então a equipe tem que estar lá presente, vai estar presente. Tem que estar a estrutura montada de resgate, vai ter montada, mas para não precisar usar, esse é o objetivo, né? Então, por mais que a gente trabalhe com resgate, é muito importante a gente pensar, né, nesse aspecto de prevenção. E como você mencionou, né, uma instalação de uma linha de vida, né, ela, antes de a gente fazer a instalação, a equipe está exposta ao risco, né? Que inclusive foi um dos comentários que surgiu lá no evento em Nova Mutum, né? A preocupação na instalação da linha de vida, né? Porque não tem nada, como que vai se ancorar esse trabalhador que vai fazer a instalação? Por isso a importância de se ter gente qualificada. Então acaba sendo até uma certa vantagem quando a gente trabalha com treinamento e ao mesmo tempo a gente tem que dar um exemplo, né? Quando a gente dá treinamento de segurança, treinamento de resgate, os olhos se voltam para nós, porque nós nos tornamos referência. Isso né? Mesmo. Então, eu sempre falo e me preocupo que a equipe ela esteja realmente preparada, consciente dos riscos, das medidas de segurança que devem ser tomadas, para realmente poder executar um trabalho de forma segura. E isso é um diferencial nosso, né? De procurar dar essa proteção à nossa equipe de trabalho, nossos colaboradores, para que nada aconteça com eles. Né? É o diferencial nosso, né? A gente nota que tem muita empresa que faz instalação de linha de vida, mas será que realmente tem um pessoal qualificado para isso? Né? Por isso que muitos fabricantes acabam não mexendo com isso, preferem não mexer, né? Porque é uma preocupação muito grande, realmente muito grande. Aí exige-se ter equipes de acesso por corda, porque daí eles vão aplicar técnicas ali de ancoragens, de acesso, para fazer uma proteção, uma linha de vida temporária, para depois, de fato, fazer a instalação da linha de vida. Exatamente. Né? Os cenários são muitos, né? São diversos. Como a gente conversa, hoje um cenário que nós tivemos com temperatura mais de 60 graus, e nós estamos lá com o desafio que vamos ter que instalar um sistema. Então nós temos toda a preocupação de vestimenta do trabalhador, do tempo de exposição àquela situação de saúde. Aquele ambiente, né? Aquele ambiente. Que é totalmente, olha, Vários temperatura fatores. altíssima. Como também vários fatores. E como tive uma experiência inversa, menos 40 dentro de câmara de congelamento, que eu tive essa experiência com a nossa equipe de instalar, e não foi fácil. Nós tivemos que fazer um trabalho
muito grande, mas conseguimos, e graças a Deus hoje é um exemplo, a gente já tem um trabalho referência no Brasil, Sim. que é a instalação, você comentou, para não alongar demais, sobre a aramida. A aramida também foi o material escolhido para temperatura negativa. Sim, sim. E nós colocamos a aramida a menos 40 graus, para você ter uma ideia, hoje já faz 5 anos. E o produto, os cintos, inclusive, fabricados pela Atenas, eles fizeram uma linha especial para nós em aramida, com todas as ferragens inox para poder suportar aquele ambiente também de umidade. As cordas, eu trouxe corda da Europa para poder fazer, inclusive cordas de alpinismo, de áreas de geleiras. Então, cordas que são adaptadas a locais de baixíssima temperatura. Então, é como você falou, quando você pensa, e eu sempre digo para as empresas, não precisa contratar a rede ou a Rescue para você ter a solução dos problemas. Contrate uma empresa que tenha este perfil, que entenda do que faz. Quando nós somos chamados para fazer as linhas de vida nas câmaras de congelamento, nós fizemos um estudo do ambiente, fomos estudar o material a ser utilizado. Por exemplo, você vai usar material graxa dentro de um ambiente que é de alimentos, que é o caso dessas câmeras. Você vai usar uma graxa que não tenha grau alimentício, por exemplo. Qual é a graxa que suporta uma temperatura negativa de mais de 50 graus? Então, se as pessoas que se propõem a fazer linha de vida não fazem um estudo e apenas querem colocar um varal, um cabo de aço, né? Como a gente costuma deparar, André, não é o segmento que nós queremos. Eu só peço sempre, quando nós vamos nos eventos, palestras, nos próprios workshops, eu não sou a única empresa que tem qualidade no mercado. Não seríamos ousados a chegar a esse ponto. Mas a empresa que vai investir tem a necessidade de olhar quem está entrando dentro da sua empresa, para não levar um risco maior do que já existia. Esse é o grande fator que a gente luta, que é uma das questões da nossa bandeira, até do juramento quando se formamos técnico de segurança. Então, se a gente jurou isso, é como médico, se ele fez um juramento, ele não pode usar da profissão para se tornar um comércio, que infelizmente acontece em todas as profissões. É assim que a vida, é assim que é a cara da rede, é assim que é a cara da Rescue, por isso que estamos aqui. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Agradeço mais uma vez a todos que nos assistem, que com certeza novos conteúdos virão. Agradeço em nome da rede. Carlos. André, muito obrigado. Parceiro. Opa. Juntos como sempre. Sempre. É isso aí. Um abraço.